Olá galera, essa é a primeira parte de Se Naruto fosse traído por seus amigos. Espero que gostem e se gostarem se inscrevam e também não esqueçam de passar nos links na descrição. Naruto estava lutando contra Sasuke no Vale do Fim, mas então Sasuke gritou para Naruto: "Você não percebe que nenhum deles liga para você?" E Naruto, irritado, gritou para Sasuke que isso não era verdade e então mais uma cauda foi liberada em Naruto, que fez um Rasengan e foi na direção de Sasuke, que fez um Chidori. E quando os dois se chocaram, Sasuke caiu inconsciente. E então Naruto disse: "Parece que eu consegui", e então pegou o Sasuke colocando em seu ombro e indo na direção de Konoha. Mas enquanto ele andava, ele pensava no que Sasuke tinha dito. E pensava em como todos o tratavam até pouco tempo atrás. Mas ele deixou esse pensamento quando chegou na frente do portão da vila. E ele viu todos esperando eles. E nessa hora ele sentiu como se não aguentasse mais e caiu já inconsciente. Após isso, a maior parte das pessoas que estavam no local foram até Sasuke para poder levá-lo até o hospital. E apenas Kakashi levou Naruto até o hospital. Passado alguns dias, Naruto já estava quase podendo sair do hospital, mas uma coisa deixou ele pensativo durante aquele tempo: ninguém além de Kakashi o visitou. E isso fez com que Naruto pensasse no que Sasuke havia dito para ele durante a luta. Mas mesmo assim ele deixou isso de lado. O dia finalmente tinha chegado e Naruto poderia sair do hospital, mas quando ele estava na saída, ele encontrou Sakura entrando. E então falou com ela, mas na hora ela deu um tapa no rosto dele e falou: "Não fale comigo, seu monstro, vá embora e não se aproxime do Sasuke." E assim Naruto fez, como aquilo era possível. Ele tinha cumprido a promessa de levar Sasuke de volta, mas mesmo triste ele continuou andando. Até que encontrou Ino junto com Choji e Shikamaru, mas quando ele foi falar com eles na hora, os três foram embora, mas não sem antes Ino também chegar Naruto. Depois disso ele, mesmo triste, continuou andando até que viu Hinata e tentou falar com ela, que apenas chamou ele de monstro e que ele nem devia estar na vila. Depois disso Naruto simplesmente desistiu. Será que o que Sasuke tinha dito realmente era verdade? Ele se perguntava até que chegou em casa e foi comer até que ouviu alguém batendo na porta. E feliz pensando que alguém tinha lembrado dele, abriu a porta, mas não era ninguém que ele conhecia, e sim um ninja avisando que a Hokage queria falar com ele, e assim ele fez. Mas quando chegou lá e abriu a porta, Tsunade não estava sozinha, ao lado dela estava Danzou e os conselheiros. E Naruto perguntou o que tinha acontecido e Tsunade respondeu que graças ao que ele havia feito com Sasuke ele teria 1 hora para sair da vila. E nesse momento foi quando Naruto finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele havia sido usado esse tempo todo por todos que ele conhecia. Mas ele apenas falou que tinha entendido e saiu de lá indo direto até a casa dele pegando o que seria necessário. E então foi em direção ao mesmo local onde ele tinha roubado o pergaminho do Jutsu Clones das Sombras e pegou um pergaminho que tinha todas as técnicas mais fortes do segundo Hokage. E então foi embora. Mas antes de ir embora ele parou e falou: "Algum dia cada um de vocês irá sentir as consequências dessa decisão." Assim, indo embora, após algumas horas ele parou em um lugar que parecia seguro para pelo menos passar a noite e foi dormir. Mas nesse momento ele se viu na frente de uma cela gigantesca. E viu grandes olhos vermelhos. E então percebeu aquela era a Kyuubi. Mas quando ele foi falar alguma coisa, a raposa começou: "Você realmente é idiota, garoto, como nunca pensou na possibilidade disso acontecer, mas isso não me importa. Mas hoje eu senti um grande poder em você, então talvez algum dia eu te ajude a realizar essa vingança que você falou antes." Mas quando Naruto foi falar alguma coisa, ele viu que já não estava mais na frente da raposa. Então, pensando no que tinha sido dito, ele apenas dormiu. Na manhã seguinte, ele acordou bem cedo e pensou um pouco no que fazer. Ele sabia que precisaria de mais poder para, se algum dia ele quisesse ser capaz de realizar a vingança que ele tanto queria. Sendo assim, ele pensou em treinar com os sapos, mas ele acreditava que Jiraiya não tinha envolvimento com tudo aquilo, então decidiu que para isso ele iria esperar um pouco. E pensou em apenas tentar aprender os jutsus que estavam no pergaminho que ele tinha roubado.
Após pensar em qual poderia ser mais útil, ele decidiu que iria tentar aprender o Iraishin. E assim fez. Ele passou 2 semanas tentando até que conseguiu. Durante esse tempo, ele descobriu que conseguia usar o chakra da Kyuubi, mas não conseguia entrar em contato com ela. Mas voltando ao Iraishin, depois de aprender como usar, ele decidiu que iria se aliar a alguma vila e sabia que isso não seria muito difícil. Sendo assim, após pensar um pouco, ele decidiu que iria para Kirigakure, a vila oculta da névoa, já que ele queria de alguma forma sumir como se estivesse morto. Não queria que ninguém de Konoha descobrisse onde ele estava. Sendo assim, achou que essa seria a melhor opção. E assim fez. Chegando no dia seguinte e após falar com os guardas, conseguiu ir até o escritório da Mizukage. E então bateu na porta e ela disse para ele entrar. E então ela perguntou o que ele estava fazendo ali. E Naruto respondeu que os pais dele tinham morrido há pouco tempo e ele não tinha para onde ir, e que queria saber se teria como ele se tornar um ninja. Ela falou que ele poderia ficar na vila, porém teria que fazer um teste para saber se poderia se tornar um ninja. O teste era básico, ele apenas precisaria usar um jutsu de ranca para cima. E então ele fez um Rasengan. A Mizukage ficou surpresa em como um garoto que não tinha idade para ser mais que um genin sabia um jutsu como aquele. Mas Naruto perguntou se ele tinha passado no teste e ela apenas confirmou, e ela disse que ele começaria a fazer as missões no dia seguinte. Ele apenas falou que tudo bem. Ele perguntou se tinha casas para alugar, ela respondeu que sim, então ele apenas fez o pagamento e foi até o local, onde guardou as coisas que ele tinha levado e parou um pouco para pensar no plano dele. Por mais que ele quisesse se vingar, isso teria que ser feito depois. Antes ele teria que se tornar mais forte. E para isso ele treinaria ao máximo e subiria na hierarquia até que algum dia pudesse enfim ter sua vingança. E com isso, como já era noite, foi dormir. Bom galera, por hoje é isso, espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam, mas